E por falar em carreta... Deixa eu fazer uma pergunta para Luiz Carlos Alborguete. O senhor lembra de mim com toda certeza. Música, Reginaldo, por favor. É exatamente isso, senhor Sérgio Moro, que eu sou um grande fã do senhor, que adora prender bandido. Eu ficava com tesão em ver o senhor prendendo bandido. Você falou da gastança, a turma tá indo pro BNDES, que é a chave do Banco Central. Tem o Foro de São Paulo, um monte de vagabundo que o senhor olha e deve falar... que sanha pra prender esse bando de comunista desgraçado. Eu queria saber da sua opinião, senhor Sérgio Moro. O que o senhor acha desse Foro de São Paulo, desse bando de vagabundo que inunda de vermelho o Brasil, que quer o dinheiro, que não se contenta com nada, que quer taxar o Pix. Daqui a pouco vai taxar o Pix, você que fez o L embaixo da mesa. Vai fazer o Pix, vai pagar a cervejinha do bandido. Eu queria saber se esse estado inchado vai ficar desse jeito, porque tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo, Sérgio Moro. Grande apreço aí, ó. Tigo Cadeia, imitação Cadeia. Ele e seu cacetete de ouro. Eu fiquei na época, era o caso Banestado. Isso. Poxa, eu fiz as tripas do coração naquele caso, pra gente pegar um caso que tava morto em Cascavel e fazer alguma coisa. E não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos, porque era muito difícil naquela época ter processo contra Colarinho Branco, mas ainda assim muita gente foi presa. Teve a Operação Farol da Colina, que foi a maior operação na época, em 2005, contra doleiros do país que lavavam dinheiro para todo mundo. Inclusive, né, tá na origem de uma crise que houve que desembocou no Mensalão. Tem uma frase, um relato famoso lá do Roberto Jefferson, uma frase com o José Dirceu, que os doleiros tinham sido todos presos, ele não podia arcar com as dívidas, os compromissos que tinha assumido com o PTB. Se é que essa história é verdadeira ou não, não sei. Mas houve esse relato. E nessa época, ele era do Paraná, eu trabalhava no Paraná, ele fez esse elogio, né? Que a gente era realmente duro na época. Mas, no fundo, eu nunca me considerei um juiz duro. Na verdade, era um juiz que aplicava a lei. Fazia seu trabalho. E essa questão de esquerda, direita, olha, simplesmente cometeu um crime, tem que sofrer as consequências, quer seja da direita, quer seja da esquerda. Outra questão é essas políticas públicas equivocadas, que, a meu ver, estão sendo adotadas pelo governo atual e que nos levam para um buraco da economia, uma possível recessão. E não tem mais, quando se fala de uma recessão é sempre ruim. Aí, ó. Agora, infelizmente, parte dessas políticas também afrouxam os controles. E ao permitir o loteamento da máquina pública, estão gerando as condições que fizeram o Petrolão, que fizeram o Mensalão. Ô Moro, agora falando nessa companheirada, colocar companheirada no governo, eu queria saber se você tá preparado para a sabatina do Zanin, porque parece que o Lula vai indicar o próprio advogado pro STF. Queria saber... Queria saber sua opinião a respeito disso. Você dava cada ensaboada no Zanin. Exatamente. Opa, e ele saudade pode... que você suar o tá. Zanin. Deve estar com uma saudade enorme. Queria saber sua opinião a respeito disso, porque o Lula disse que talvez o povo vai entender porque que foi que ele... Queria saber sua opinião a respeito. Pode entender, mas não quer dizer que vai gostar, né? Sério. Indicar o advogado pessoal, acho complicado. De todo modo, o Senado tem que exercer o seu papel. Todo indicado pelo presidente passa pela sabatina do Senado, que infelizmente tem uma tradição de aprovar, dificilmente rejeitou nomes na época do Floriano Peixoto. Espero que o Senado seja mais vigilante e, particularmente, vou estar lá para exercer essa vigilância. E caso se confirme realmente a indicação do advogado do presidente, nós vamos preparar uma sabatina rigorosa, não só eu, mas a oposição dentro do Congresso. Tenho certeza que vai ter uma lista enorme de perguntas. Mas esse negócio do STF também não foi super valorizado, eles acabaram entrando em tudo, porque, porra, na verdade o cara tem que estar lá, olhar a Constituição e falar, é isso ou não é? Exatamente. Né? Agora entrou esse negócio. Legislando. Outra coisa também, por exemplo, que nem agora, eu tava pensando, coisas que eu penso. Vamos lá. Teve aquela invasão lá dos caras do MST, lá na Bahia, lá em Suzano. Suzano fez o L embaixo da mesa também, já entraram lá. Fez Suzano. Que é o quê? Os caras invadiram propriedade privada, certo? É uma propriedade privada, que nem entrar na tua casa ou na minha ou de quem tá assistindo a gente.
E não aconteceu nada. Ficou lá, não, nós vamos fazer uma discussão e tal. Teve a invasão lá em Brasília, dia 8. Isso, é. Não é muito mais... como é que eu vou dizer para você? A invasão do privado, ela é muito pior do que a invasão pública. Mais marginal, né? Olha, qualquer... Se você vai olhar isso, por exemplo, o cara entrar na tua casa... É um crime muito maior do que o cara ir lá e quebrar o vidro da prefeitura. Por que não está dando essa importância nessa invasão e na invasão lá de Brasília estão fazendo todo esse escarcéu? E essa aí não acontece, não, a gente vai conversar. Pô, os entraram dentro do tiraram a árvore lá. Acho muito grave qualquer espécie de violência. Ou eu falei besteira. Então fala que eu falei besteira também. Não falou que eu besteira, não. Me trata que nem você tratava o Zanin. Dá caneta, gosta. Poxa, eu era bonzinho, Moro bravão. Não, era da hora. Eu permanecia tranquilo, sem... Nunca por favor. Eles que se alteravam comigo. Eu tava tranquilo ali. Ele só questionava. Então, não é um crime muito maior você entrar na casa de alguém do que você quebrar o vidro da prefeitura? Até teve gente que falou em Moro Trio, né? Porque conseguia baixar a temperatura. Não é pior? Não, é grave. Eu sou contra qualquer espécie de violência. As pessoas têm direito de manifestar e protestar, inclusive de maneira veemente, contra as autoridades públicas, mas aquelas invasões e depredações do 8 de janeiro foram erradas. Sim. Não, sim, é errado. Foram erradas. Mas os caras estão presos. Momento ruim. Os caras estão presos. Tem que agora delimitar a responsabilidade, né? Distinguir quem fez o que ali e tratar cada um segundo a gravidade da sua conduta. Mas invadiram lá as fazendas. E nada aconteceu. Absolutamente contra. O que a gente tem visto... O governo quer mediar, inclusive, o que eu tenho... crime. Então, é crime, não é? Dois pesos, duas medidas. Não aconteceu nada. O Moro visitou os presos também do dia 8 de janeiro. Visitei, fui lá para ver a situação, conversar e entender. Tem que ter punição, né, para quem principalmente invadiu e depredou. Agora, na minha opinião, as responsabilidades têm que ser individualizadas e também não pode se tratar todo mundo com o fígado, né? Temos que determinar aí quais são as responsabilidades de cada um. Agora, em relação às invasões, se o governo for estimular invasões e quando ele não reage, ele estimula indiretamente, ele está indo para um caminho muito perigoso. Eu sou lá do Paraná, a gente tem visitado, né? A gente teve o apoio do agronegócio, a gente tem visitado lá tanto pequenos agricultores como grandes agricultores e tem um ambiente de tensão. Porque não é só a invasão lá em Suzano, existe uma percepção de que o governo quer estimular uma onda de invasões. E está apoiando. Isso gera insegurança jurídica, insegurança de investimentos. Então, mas, Moro, isso também é extremamente grave. Mas se você pegar o próprio ministério que eles separaram, que eles fatiaram, eles fizeram aquela velha história. É o pequeno contra o grande. Tem duas agriculturas. E na verdade o agricultor é agricultor, pô. Moro, falando o cara é agricultor. Aí ele coloca o agricultor maior como fascista e o menor como oprimido. É uma puta sacanagem. Tem que fazer break, Dedê? Agora que está bom? Também. Acho que é nós contra eles, né? Essa lógica é ruim. A guerra de classes. Sempre. Isso já ficou no século XIX. E ele falou que foi pacificar. Não adianta. Moro, saiu uma reportagem ontem no... Peraí, preciso fazer um break. O Delari tá bravo. Você acha que é aqui o... Ele acha que ele é o supremo do programa.